Bom dia, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Nessa aula aqui da IBED PIB Floripa, eu sou o professor Júlio Rosso e tenho a honra de estar com vocês aqui em mais uma aula aqui da PIB Floripa. Estou só aqui ajustando as últimas configurações da nossa imagem e tudo aquilo que vai nos auxiliar nessa manhã. E a gente já vai dar início à nossa aula aqui na IBED PIB Floripa. Eu sou o professor Júlio Rosso. Honra e glória ao Senhor Jesus pela oportunidade que eu estou tendo de estar aqui com vocês nessa aula, que é uma das matérias talvez mais polêmicas em todos os anos que a gente tem, que a gente traz a matéria Dons. É uma das matérias aí, uma das aulas que mais geram debate, discussões, tudo que é relacionado à fé cristã. E essa matéria em especial tem sim aí as suas polêmicas, as suas discussões, como muita coisa que foi dita desde o primeiro dia de aula aqui com vocês. Essa é uma daquelas aulas que dividem os irmãos, né? Muitos, assim como eu, vieram de igrejas de fé pentecostal. Eu sou uma pessoa que veio de uma igreja de fé pentecostal. Eu vim de uma igreja chamada Quadrangular. Muitas pessoas ouviram já falar, mas não conhecem a respeito. Muitas pessoas vieram de outras igrejas mães, como a igreja mãe dos pentecostais, Assembleia de Deus. Outros da igreja, outras igrejas pentecostais, como a Deus é Amor. Várias outras denominações. Tem os neopentecostais também, né, que são igrejas reformuladas com teologias aí que também são algumas vezes discutíveis, mas não estamos aqui nessa aula para falar sobre isso. E temos os tradicionais, né, os tradicionais batistas, os presbiterianos, os anglicanos, os luteranos e alguns creem nesse dom de línguas como algo que está presente na igreja nos dias de hoje. Outros não acreditam que essa foi uma passagem bíblica lá que aconteceu em Atos dos Apóstolos e não existe mais entre a igreja no dia de hoje. Mas nós não estamos aqui para dizer quem está certo ou quem está errado. Estamos aqui para apresentar a matéria, falar da matéria para os alunos, e é sobre isso que nós vamos nesse dia caminhando, desde já agradecendo aí a Deus e a nossa liderança da PIB Floripa por mais esse ano letivo aqui de ensino e educação. Louvo a Deus pela vida dos pastores, nosso pastor Guilherme, nosso pastor Euclides, todos que estão ali à frente dos ministérios de ensino. Louvado seja Deus pela vida de todos os professores. Eu vou esquecer o nome de cada um aqui se eu for citar, até porque às vezes dá um branco, mas Daniel, Marcelo, o Everton, pastor Euclides, pastor Zenilton também. Louvado seja Deus pela vida de vocês que estiverem em mais um ano letivo falando de Jesus Cristo através das classes da IBED. É importante que se diga que nós estamos aqui única e exclusivamente para louvar e honrar o nome de Jesus. Nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós temos convicção absoluta de tudo que nós falamos, até porque muitas coisas que nós falamos está relacionada à fé e muitas coisas relacionadas também a interpretações bíblicas. Então, eu não quero estar aqui para ter razão acima de tudo, quero estar aqui para dividir aquilo que eu entendi com vocês. Eu sou formado em teologia pelo Instituto Bíblico Batista de Santa Catarina, com convalidação na Universidade Unicesumar, mas nada disso é importante quando nós viemos falar de Jesus. Quando nós viemos falar de Jesus, nós temos que ter coração aberto, desejo que o Espírito Santo nos use e leitura da palavra, né? Ler a palavra na íntegra, na sua simplicidade e no seu poder. É isso que nós estamos aqui. 5 minutos de aula, tivemos alguns ajustes no começo, mas servem para mostrar para vocês que nós estamos aqui para tentar fazer sempre o melhor para vocês. Vamos lá. O dom de línguas está lá em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 10, que diz o seguinte: o dom de línguas foi um dom
problemático na vida da igreja que está em Coríntio. Lá desde o começo da igreja já era um dom problemático. Lamentavelmente, esse dom se tornou num sinal de espiritualidade e de status, ao invés de ser aproveitado para aquilo que o Espírito Santo havia designado. O dom de línguas tem se tornado fato de orgulho, infelizmente. Orgulho, infelizmente, tem dividido igrejas e separado muitos irmãos. Nosso desejo é de que esse estudo traga a luz para nossas mentes e que leve a compreensão imparcial e autêntica. Para que possamos tirar maior proveito disso, precisamos nos aproximar do assunto sem preconceitos, com mente aberta, permitindo que as evidências bíblicas falem mais alto do que os nossos pensamentos, geralmente influenciados pela tradição que nos foi legado por intermédio de homens passíveis de erro. O que não podemos admitir é que a maneira que muitos teólogos fazem para ajeitar sua convicção aos textos bíblicos. Então aqui o pastor Paulo, que nos trouxe essa apostila, ele fala como se ele estivesse falando, é atemporal, né? Esse discurso introdutório sobre o dom de línguas. De fato, lá no tempo da igreja de Corinto, a preocupação de Paulo e dos outros seguidores mais importantes naquele momento, que auxiliavam Paulo nessa expansão de igrejas, era que esse dom de línguas não fosse algo que fosse uma marca selada, que é como a Bíblia diz, que é o selo do Espírito Santo, mas que não fosse uma questão de status do tipo, eu tenho e você não tem, eu sou e você não é, eu tenho esse poder e você não tem. E isso foi algo que aconteceu no passado e é algo que acontece até hoje. Vocês que estão nos ouvindo e fazem parte de igrejas que não têm por cultura a questão da busca de falar em línguas, como muitas igrejas pentecostais têm, não sabe como isso às vezes é muito prejudicial à igreja, né? Isso de fato vira algo até um pouco assim, uma busca incessante por aquilo, né? E que para outras pessoas não é tão importante. Não é tão importante pela questão cultural da igreja, da denominação, e também por causa das questões de interpretação. É importante que se diga que o que está escrito na Bíblia nós vamos ler e vamos explanar, mas muitas questões de interpretação religiosa, de denominação, a gente não tem como chegar a fundo, até porque nós não vivemos como outras pessoas viveram. Ou será que Deus falou exatamente igual para todas as pessoas com que ele falou na Bíblia? Ou ele usou de meios e de formas diferentes para falar com cada uma das pessoas? Ou ele falou com línguas diferentes, ou ele falou de maneiras diferentes, ou ele usou animais, ou ele usou até uma sarça ardente, ou ele usou a voz que vinha de uma nuvem, ou a voz que vinha de um sopro de uma simples brisa, né? Quando o profeta estava atormentado e com medo de morrer. Essas são algumas coisas que são importantes e não podem ser deixadas para trás. Não podemos negar que isso realmente aconteceu. Definição: é a capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo a um membro do corpo de Cristo que habilita um filho de Deus a falar uma língua não materna, nunca aprendida, e fazer isso como louvor a Deus. Olha só, é uma capacitação vinda do Espírito Santo de Deus que habilita um filho de Deus a falar uma língua não materna, nunca aprendida, a fazer isso como louvor a Deus. Estas línguas podem ser compreensíveis, como está lá em Atos 2, do 1 ao 13, ouviam na sua própria língua, quando o apóstolo começou a falar, se ouvia nas suas próprias línguas maternas. Incompreensível, como está lá em 1 Coríntios 14, 7 até o 11, som incerto, palavra incompreensível, que soava, né, estrangeiro. Tais sons mais se assemelham com algarívias
estáticas, como sussurros, gemidos. Paulo ainda faz uma citação no capítulo 13, no verso 1, dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Em 1 Coríntios 14, 13 até o 19, o apóstolo menciona a linguagem do Espírito, que era tão incompreensível a ponto que ele exortar os irmãos a orarem também com a mente, para que essas línguas se tornem conhecidas. Aí é um ponto muito importante a se destacar, que existe aí a questão da interpretação, né? Até certo ponto da minha fé, agora falando pessoalmente como Júlio, eu entendia que a língua estranha, as línguas estranhas, esse dom de línguas, estava relacionada única e exclusivamente a falar línguas que ninguém poderia entender, que era algo que eu estava fazendo por louvor a Deus, que era algo que era em secreto, que era algo muito pessoal entre eu e Deus, mas que quando fizesse isso de frente aos meus irmãos, em um lugar público, haveria necessidade de interpretação e tradução daquilo que estava sendo dito. Senão, seria nada mais do que palavras lançadas de uma maneira que eu estava fazendo ali uma autoafirmação da minha fé e não um louvor a Deus público. Com o passar do tempo e os estudos, me fizeram entender que até Augusto Nicodemos, né, o pastor reverendo Augusto Nicodemos, esteve lá na PIB há alguns anos atrás e ele foi questionado por isso. E ele disse que acreditava que pudesse haver línguas estranhas nesse formato pentecostal de linguagem não compreensível, desde que houvesse interpretação e direcionamento dessa fala não entendível por todas, não compreensível por todas, à igreja. Então, é nisso que eu hoje acredito a respeito da parte não compreensível. A respeito da questão compreensível das línguas estranhas, para mim está claro que naquele momento Deus deu um direcionamento ao Pedro, aos apóstolos que estavam ali pregando, para que aquilo que fosse dito para o povo que ali estava de diversas nacionalidades, de diversas linguagens, de diversos países e línguas diferentes, aquilo era tão poderoso vindo de Deus que era possível que as pessoas ouvissem um homem falando em hebraico e entendessem em português, espanhol, italiano. Claro que essas línguas, muitas delas naquele tempo não existiam ainda da definição que nós temos hoje. Seria o latim, né? Seria o árabe, seria talvez o grego, seria o aramaico e o hebraico. E essas pessoas captavam a mensagem, entendiam, eram tocadas pelo Espírito Santo de Deus através da pregação. É a mesma questão de pessoas que já foram para a África, pregaram para pessoas nesse continente africano, que só existem vários dialetos, algumas linguagens muito complexas, e até para países árabes e países asiáticos. E essas pessoas ouviam essas pessoas falarem em português, inglês e espanhol e entendiam em sua língua. Eu acredito que a manifestação do dom de línguas está muito mais próximo disso hoje do que falar em línguas totalmente desconhecidas e só falar por falar. Existe necessidade de interpretação e existe necessidade de uma motivação. Por que Deus preparou um homem para falar em línguas estranhas, uma mulher para falar em línguas estranhas, essa pessoa falar línguas estranhas, essa pessoa receber uma tradução daquilo que está sendo dito? Aquela mensagem deve servir diretamente à igreja local. Deve ser algo direcionado, deve ser algo que serve para algo, principalmente na questão de crescimento ou sabedoria da igreja. E não simplesmente por falar para ter um status, que era uma das preocupações de Paulo lá no começo, que continua sendo. E em muitas igrejas pentecostais sérias, há preocupação. Para que falar em línguas? Para mostrar para os outros que você fala ou para engrandecer e louvar a Deus através daquilo que é revelado? Aí há uma importância muito grande. Chegamos aí a quase 15 minutos de aula. É óbvio que esse tipo de aula tinha que haver a possibilidade de nós fazermos isso pessoalmente, e eu reforço aqui o desejo de querer estar com vocês logo. Em breve todos nós estaremos aí vacinados, né? Eu sei que essa aula aqui é atemporal, não tem tempo, você pode estar ouvindo em 2050 ou 2021,
mas que Deus possa falar da mesma forma com vocês, porque de frente, falando pessoalmente, seria muito mais interessante, porque nós poderíamos estar extraindo quase que instantaneamente as dúvidas de todas as pessoas e chegarmos ali a um entendimento geral ou parcial daquilo que nós estamos falando. Exemplos de abordagem parcial, lembrando sempre que a aula de dons ela é uma motivação para a busca de dons daqueles irmãos que estão hoje na igreja que não conhecem o seu dom. Então, a maior motivação dessa aula é descobrir a você, trazer a você um esclarecimento de qual dom que Deus te chamou para você exercer dentro do corpo de Cristo. Então, se você tem um chamado, se você já teve a manifestação do Espírito Santo através do dom de línguas ou interpretação que está junto nessa mesma matéria, essa aula tenta te ajudar de que maneira que você deve trabalhar isso e de que maneira você deve manifestar isso à igreja. Como eu já falei, as igrejas tradicionais, como é a nossa igreja batista de Florianópolis, como é da grande parte das igrejas batistas nacionais, que não são as igrejas reformadas, porque as igrejas renovadas já acreditam nesse manifestação do Espírito Santo por dom de línguas de uma forma mais enfática. Nós, por nossa cultura batista, nós não focamos tanto a nossa fé nesse quesito. Nós focamos principalmente na questão da leitura da palavra, da instrução, da capacitação dos membros da igreja para a questão do conhecimento da palavra, do que a palavra nos diz. E a IBED é mais um braço desse grande cuidado de capacitação que a igreja tem aos seus membros. Como eu falei, essa matéria é sempre aquela matéria, e essa é o tema, que quando chega a ele, o professor, mesmo sabendo falar praticamente tudo que está ali relacionado, ele ainda para estudar mais um pouquinho para ver se realmente é aquela forma que tem que ser abordada. Então vamos lá. Exemplos de abordagem parcial. Afirma que alguns dons que se encontram no mesmo texto bíblico podem ocorrer e outros não. Tá? Então, normalmente a abordagem de exemplos desses dons acontece dessa maneira. Pessoas que dizem que alguns dons existem ainda, outros dons não existem, ou parte desses dons acontece e outros não acontecem. 2. Afirma que os dons espirituais não se manifestam mais. Tem pessoas que creem e pregam que os dons espirituais não servem mais. Serviram lá para a igreja no passado e hoje em dia não se manifestam mais. 3. Levar pessoas a buscarem determinados tipos de dons por acreditarem que são evidências de espiritualidade. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo e continua sendo nossa. A gente não vai agora abrir uma classe aqui na PIB para busque falar em línguas, né? Até é importante que se diga, isso não é uma crítica, é um comentário. A Igreja Católica renovada, os carismáticos, eles ainda fazem essa prática. Praticam aulas para as pessoas aprenderem a falar em línguas. Sendo que em nenhum momento a Bíblia fala a respeito de aprender a falar em línguas ou buscar uma escola para entender como falar em línguas, e sim que isso é uma manifestação voluntária do Espírito Santo dentro da igreja. Então existem aí distorções, existem caminhos opostos daqueles que o Senhor talvez tenha planejado para nós, principalmente quando diz respeito a de que forma a gente vai abordar esse dom, né? A igreja vai buscar isso a partir de amanhã? Não, talvez nunca faça isso. Porque não é o foco nosso ficar descobrindo quem fala em línguas e quem não fala em línguas. A nossa importância é pregar o evangelho genuíno para todas as pessoas, independente da sua raça, da sua escolaridade, da sua qualificação, da sua orientação sexual. A gente quer pregar o evangelho todo para o homem todo, a todo momento. E que essas pessoas, a se encontrarem com Jesus através da pregação da palavra, se tornem seguidores de Cristo, e esses seguidores de Cristo formem outros seguidores de Cristo, até que a palavra seja pregada a todos os possíveis dentro da nossa sociedade, dentro da nossa
igreja, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa cidade, dentro do nosso município. Então, o objetivo é pregar o reino de Deus para todas as pessoas, independente de classe social, opção, orientação, cor da pele, time de futebol, partido político. A gente quer pregar o evangelho, a gente quer falar de Jesus para as pessoas. As outras coisas são outras coisas. Então, o Espírito Santo de Deus nos capacita a estar aqui, ouvindo essa aula nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Amém. O Espírito Santo quer que nós saímos agora a estudar como falar línguas estranhas? Acredito que não. Acho que esse não é o caminho. Acho que existem coisas mais importantes nesse momento. Falar de Jesus para outras pessoas, você que era caído, você que era pecador e perdido, já é a manifestação do Espírito Santo sobre a vida das outras pessoas. Pense nisso. Afirmar que não falou em línguas estranhas, não foi ainda batizado com o Espírito Santo, isso era uma coisa que batia muito em nós no tempo de igreja pentecostal, né? Se tu não falasse em línguas, significava que você não tinha tido ainda o encontro com o Espírito Santo, ou não tinha sido selado pelo Espírito Santo. E hoje eu entendo que está muito mais ligado à conversão, né? Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, quando nós estamos de frente ao Senhor, quando Ele nos chama para caminhar, quando nós reconhecemos a soberania e o poder que Ele tem sobre as nossas vidas, ali, sem dúvida nenhuma, existe o batismo com o Espírito Santo. Naquele momento tu é batizado com fogo, sim. A partir do momento tu não vive mais da forma que você vivia antes. Você não vê mais. E eu louvo a Deus porque eu tenho visto muitas pessoas se encontrarem verdadeiramente com Jesus. Eu tenho ficado muito feliz, até nas redes sociais, assim. Pessoas até públicas, né, que se encontraram verdadeiramente com Jesus. Eu não sei em que ano que você vai ouvir essa aula, ou em que momento da sua vida, mas nesse momento que foi gravada essa aula, nós estávamos vivendo a pandemia e estávamos vivendo as Olimpíadas no Japão, né? Está acontecendo as Olimpíadas de 2020 em 2021. E uma das medalhas de ouro, e a medalha de ouro única que a gente ganhou até agora nesse momento, foi do Ítalo Ferreira, um surfista brasileiro, cristão, temente a Deus, que foi aos microfones e disse que Deus falou para ele acordar todos os dias às 3 horas da manhã e orar. Se o irmão te diz isso, você tem como dizer que é mentira ou que não é verdade? É impossível, meus irmãos. Se Deus falou com ele, Deus falou com ele. Por que nós vamos desconfiar que Deus falou com esse rapaz? Por que ele mentiria para nós? Agora, se alguém falar para você que teve um encontro real com Jesus, teve uma experiência sobrenatural com Deus e falou em outras línguas e teve uma interpretação e Deus foi louvado naquele momento, por que a gente vai caçoar? Por que a gente vai duvidar? Sim, meu irmão, se você está ouvindo nós nessa noite, manhã, tarde, e você é ateu, nós vamos respeitar a tua opção, o teu entendimento religioso ou não, né? Vamos entender que isso para você não significa nada, mas para nós que somos cristãos tem muito significado. É isso que é importante, a gente entender, buscar entendimento, buscar o conhecimento sobre aquele assunto. Como é que eu posso debater com alguém que é mormon se eu não entendo nada sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Como é que eu posso criticar, ofender ou talvez desrespeitar alguém que é da religião afrodescendente, umbandista, perdão se eu me expressei mal, de matriz africana, perdão. Como é que eu posso discutir deuses com um budista, com um hinduísta, se eu não conheço o básico daquilo que a religião dele fala? Como é que eu posso dizer para um católico que a hóstia e o vinho que é abençoado e transfigurado, tirado da posição de pão e vinho para sangue e carne de Jesus, como é que eu vou discutir isso com um católico se eu não sei basicamente o que isso significa para ele? Né? Da mesma forma os cristãos, como é que eu, batista, vou entrar numa discussão com um presbiteriano que crê que crianças podem ser batizadas, sendo que a minha fé diz que eu só posso batizar alguém que tem consciência do que está fazendo. E uma coisa que eu aprendi com um irmão luterano.
O que nos une, irmãos, é o que mais importa. O que nos une? É que Jesus Cristo veio à Terra como homem e morreu pelos nossos pecados naquela cruz que era pesada, que era muito dolorida. E ele foi moído em sua carne, ele sentiu em seu coração, em seus sentimentos, em seus poros, em suas terminações nervosas, a dor do pecado, que é levar toda a carga de erros cometidos por mim e por você. E ele morreu e ressuscitou, e a ressurreição dele nos deu vida, e vida eterna para aqueles que aceitam e encontram Jesus em sua caminhada. Se essa é a mesma definição de salvação que eu tenho, que o luterano tem, que o presbiteriano tem, que o assembleiano tem, que o anglicano tem, que o quadrangular tem, então nós estamos no mesmo caminho. Independente se ele acredita que batizar crianças sim ou não é bom, se ele acredita que falar em línguas é bom ou não, se ele entende que o culto tem que ser sábado ou tem que ser domingo, ou que eu tenho que guardar o sábado ou que eu não tenho que guardar o sábado, independente disso, se nós reconhecermos, meus irmãos, que Jesus Cristo é o Senhor, nós seremos salvos pela misericórdia do tamanho do amor que ele sente por nós. Que isso fique gravado dentro de você, porque é o que nós temos aprendido com o passar dos dias, e principalmente nesses anos que nós estamos vivendo, porque já não é mais um ano, já estamos indo para o segundo ano de pandemia, e que isso esteja gravado em seu coração. Uso e critérios do dom de línguas. Regido pelo amor, 1 Coríntios 13, 1, tem que ser sempre pelo amor. Todos os dons são regidos pelo amor. Deve ser subordinado à profecia. Então tem que estar ligado a algo que tem que ser revelado à igreja. Limita-se a 2 ou 3 numa mesma reunião. Aquela questão de falar em língua generalizada, eu entendo, Júlio, que isso não é o manifestar do Espírito Santo de Deus. Mas se o irmão disse, Júlio, eu fui lá naquela reunião e todo mundo caiu falando em línguas. O que eu posso dizer, meus irmãos? Quem sou eu para dizer que Deus não faz? Deus fez uma mula falar. Deus fez o mar se abrir. Deus fez coluna de fogo e coluna de nuvens. Deus mandou um corvo ir alimentar o profeta. Deus fez maravilhas no deserto. Deus fez se multiplicar os peixes naquela cesta daquela criança e aqueles pães. Quem sou eu para dizer, meus irmãos, que isso é errado? Que esse caminho não existe? Se Jesus Cristo fizesse os mesmos milagres, as mesmas profecias e os mesmos feitos do tempo que ele esteve aqui na Terra nos nossos dias de hoje, o que nós diríamos? Que é verdade, que é charlatanismo, que é mentira, que é enganação, que é não praticável. Então pense nisso. 4. Quando for em público, deve ser condicionada à presença de alguém que interprete. 5. Em público é proibido para a mulher. Olha o que o texto fala em 1 Coríntios 14, 34. Existe também uma questão de entender o porquê disso. Mulheres, era vedado a mulheres falar em público naquele momento. Depois, com a questão da igreja, a evolução principalmente da presença da mulher dentro da comunidade de fé, as coisas foram mudando, mas naquele momento era isso que era dito expressamente. Em público é proibido para a mulher. 1 Coríntios 14, 34. 6. Quando ocorrer em particular, edifica o espírito de quem fala, mas não a sua mente. 1 Coríntios 14, 4. Nesse caso é recomendado pedir a Deus a compreensão do que se disse. Falar em língua sozinho em casa, uma língua que você não conhece, pede a Deus para Deus te revelar o que você falou. Senão não faz sentido. 7. Seja o que for dito em línguas, tem que estar de acordo com os princípios das Escrituras. Se for dito alguma coisa em línguas que não está de acordo com a Bíblia, ou está contradizendo algo que está escrito na Bíblia, então, meus irmãos, ore para expulsar o que possa estar sendo dito naquele momento. Porque vai contra a palavra de Deus, tudo que vai contra a palavra de Deus é heresia. E nós não podemos achar que heresia pode ser praticada ou realizada de forma tranquila. Nós temos que buscar, através da leitura da palavra, através dos ensinos,
a que a heresia não permaneça na nossa pregação e na nossa oração, que nós possamos ter clareza do que nós estamos falando. 7. Seja o que for dito, já falei, perdão. 8. Quem experimenta esta manifestação deve dar graças a Deus. Todavia, não deve se orgulhar disso, nem pensar que é superior, nem pretender que outros experimentem o mesmo dom. Isso não é uma disputa, não é um campeonato de quem fala e não fala. Isso é importante que se diga. O significado da léxico do dom de línguas. Termo glosso é definido como órgão de fala, linguagem, som ininteligível, proferindo num êxtase espiritual. No livro, o manual Greek Lexicon of the New Testament, os autores Abbott e Smith definem como acima escrito. Em outros estudiosos, Joseph Tyler assim define: órgão da fala, linguagem usada por um povo em particular, em distinção ao idioma de outras nações. Pode se referir a dom de um homem que, caídos em êxtase e não mais donos inteiramente de sua própria razão e consciência, derramavam suas ardentes emoções espirituais em linguagens estranhas, às vezes rude, obscura, desconexa, completamente inadequada para a comunicação ou instrução de outros. Isso aqui é uma definição, né, desses 4 homens aqui, do que significa esse dom de línguas na questão teológica. Nota explicativa. Tudo indica que em Pentecoste os discípulos falaram línguas conhecidas cerca de 17 dialetos diferentes, Atos 2. Entretanto, o dom de línguas que Paulo se refere em Coríntios pode ocorrer numa linguagem incompreensível, sintoma do dom de línguas. Nos parece que esse dom não é um dom para ser desenvolvido, ou você tem ou você não tem o dom. Não há nenhuma base bíblica que ensine o desenvolvimento desse dom. Lamentamos o fato de alguns líderes religiosos promoverem escola de línguas estranhas e a publicação de cartilhas para a obtenção e aprendizagem desse dom. Cito a guisa de ilustração o livro Meu Pentecoste Particular, de Ronald Lash, página 45. Então que essa aula venha de encontro a você e que você tenha entendido ela, que isso, se ficou dúvidas, é importante que nós estamos aqui, eu, professor Júlio Russo, estou disponível para você aí, para te ajudar a dirimir, para diminuir as suas dúvidas através de uma conversa. Então, fique à vontade de chamar ali no chat, chamar também através do WhatsApp. A gente vai deixar o WhatsApp aqui do professor ao final da aula. E mais uma vez, agradecer a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui falando de Jesus através da palavra de Deus. Eu sei que o dom de línguas, assim como vai ser a próxima aula, dom de interpretação de línguas, é um tema bem complicado com respeito às polêmicas que são geradas principalmente pelas diferenças que cada denominação tem a respeito dessa abordagem, mas eu fico aqui à disposição de vocês para a gente conversar mais a respeito. Mas fiquem certos de que tudo que fizeres, faça para louvor e honra de Deus. Esse final aqui dessa explicação, essa nossa nota explicativa, diz muito a isso, né? Muito a esse respeito. Não ache que esse dom é um dom a ser buscado. É um dom que possivelmente, se você tem, você vai manifestá-lo a qualquer momento. E eu creio que esse dom de línguas está muito mais relacionado a uma interpretação de uma língua que não se entende, que não se conhece, como inglês, espanhol, italiano, francês, para a língua materna das pessoas que vão ouvir, do que uma língua estranha que ninguém entende. Mas se houver, que ouça, que haja, né, através de profecia, e que
existem aquelas pequenas regrinhas, né? 2 ou 3 na mesma reunião e tem que ter interpretação para que nós possamos que essa revelação seja dita a toda a igreja e fique claro, até porque Deus não é confusão, Deus é clareza, Deus é explicação, Deus muitas vezes ele oculta de nós algumas coisas, sim, como a própria Bíblia diz, mas ele faz questão de nos revelar no momento oportuno, tá bom, queridos? Fique com Deus, abraço, a próxima aula é interpretação de línguas, a continuação dessa aula que começou hoje e termina na próxima semana. Fiquem com Deus, abraço e até mais.